Boa noite, pessoal. Estamos começando encontros online. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Nós estamos na 25ª reunião. Aleluia! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas nestas lives de 40 dias de jejum e oração pela campanha da colheita sobrenatural. Você que está chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Todos que estão chegando, em nome de Jesus. Aleluia! Nós estamos no 25º dia desta campanha extraordinária em nome de Jesus. Amém? E hoje estamos fazendo a leitura do capítulo 7 de Apocalipse. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que bom que você já chegou aí. Boa noite, Eduardo, Laude, Neto, Salete. Deixa eu ver quem está aqui. Jasmine, Patrícia, Felipe. Vamos ver quem mais. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem está aqui. Pessoal chegando. Clarice, Josi. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Vamos lá. Eliana, Vera. Apóstolo Joaquim já está aí. Só um minutinho. Vamos chamá-lo. Que bênção. Josmar, Meire, William, pessoal chegando, Solange, Verônica, Priscila, glória a Deus, Ademir, sejam todos bem-vindos, Alessandra, Ivone, Júlia, Sandro e Márcia, que bênção, todos vocês sejam bem-vindos, Shalom, glória a Deus, nós estamos entusiasmados, não é? Boa noite, Henrique, seja bem-vindo em nome de Jesus, glória a Deus, boa noite, Elza, Roberto, Madalena, pessoal chegando, Marcos Brunetti, daqui um minutinho nós vamos dar início, deixa o pessoal chegar, como eu disse, nos 20 primeiros dias desta campanha, nós tivemos lives com ministração, cada dia uma ministração específica, com palavras tremendas sobre colheita sobrenatural. E desde domingo, dia 21, estamos recebendo convidados que vêm contribuindo de maneira sobrenatural, tremenda, cada um dentro do seu perfil, dentro do seu lugar de operação. Glória a Deus. Boa noite, Aldri, Alessandro, Paulo Sérgio, Tairone, pessoal também chegando, Maria. Glória a Deus. Que bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós iniciamos o encontro online desta noite. A Ti seja a glória, a honra, o louvor, a adoração, ações de graças. Tu és o único digno de ser adorado, de ser exaltado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro e aos 7 Espíritos de Deus, todo o nosso louvor, honra, glória, adoração, aleluia, bendito e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que se assenta no mais alto e sublime trono, aleluia, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, o Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós te adoramos, nós te exaltamos, te damos graças, Senhor, por todos que têm jejuado, por todos que estão engajados nesta campanha, por todos que jejuaram ou estão jejuando hoje, por todos que estão lendo Apocalipse, que leram ou estarão lendo o capítulo 7 de Apocalipse hoje ainda. Senhor, nós somos gratos a Ti, por todas as palavras que o Senhor tem liberado nos encontros online,
pelos testemunhos, pelas contribuições de cada um dos convidados. Nós somos gratos a Ti. Glória, honra, majestade, poder. Que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita assim na terra, assim nas nossas vidas, famílias, ministérios, igrejas, negócios, como nos céus, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que o valente está amarrado, em nome de Jesus, os vigias malignos, cegos, cegados, desbaratados, ensurdecidos, em nome do Senhor Jesus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler o texto básico, fundamental, desta campanha que está lá em João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, para a colheita. Glória a Deus. 25º dia desta campanha. Estamos hoje recebendo então o apóstolo Joaquim José. Eu vou já enviar para ele o convite. Deixe-me só identificá-lo aqui. Vamos ver. Cadê apóstolo Joaquim? Vamos ver. Aqui. Vamos ver. Vou solicitar novamente. Joaquim. Aqui. Não estou conseguindo. Vamos lá. Vou chamar novamente apóstolo Joaquim José. Apóstolo Joaquim, eu não sei porquê, mas não estou conseguindo chamá-lo aqui. Vamos ver, não estou conseguindo. Vamos ver se eu consigo chamá-lo. Vamos lá. Eu não sei se é algum registro, porque tem alguns aqui que não pode participar, não pode participar. Eu não sei porquê. Vamos ver. Apóstolo Joaquim. Consegui. Deus, que bênção. Agora já enviei a solicitação para o apóstolo Joaquim. Pessoal ainda chegando. Que bom. Vamos ver. Creio que o apóstolo Joaquim já está recebendo a solicitação para entrar. Vamos ver, vou chamá-lo novamente, apóstolo Joaquim. Vamos ver aqui. Isto, conectando. Apóstolo Joaquim José. Isso. Que bênção, meu irmão. Já está aí. Isso, estamos aqui. Está me vendo? Sim, estou vendo claramente. Que bom. Isso. Enquanto o apóstolo Joaquim vai ajustando ali o seu vídeo, é uma alegria receber o apóstolo Joaquim José. Opa.
Vamos lá. Vamos chamá-lo de novo. Apóstolo Joaquim. Apóstolo Joaquim. Tem algum problema na internet, mas já já a gente consegue. Nós somos dos que atravessam. Vamos lá. Senhor, nós decretamos agora a liberação em nome de Jesus. Isto. Estamos chamando, conectando. Apóstolo apanhando Joaquim. Um pouquinho. Não, mas tranquilo. Seja bem-vindo, Apóstolo Joaquim. É uma honra recebê-lo na nossa live Encontros Online dessa campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Amém. O apóstolo Joaquim José é um parceiro, um amigo, um irmão muito especial no meu coração. Uma das pessoas assim que eu me identifiquei muito rapidamente no Conselho Apostólico Brasileiro, né? Tem sido ele é uma inspiração. Se você ficar perto dele, é impossível você não ser encorajado. É impossível, né? Ele tem uma unção de Barnabé que é muito peculiar, de encorajamento. Está me chamando de velho? Não, eu estou chamando de encorajamento, daquele que encoraja, né? Em nome de Jesus. O apóstolo Joaquim tem um vigor muito peculiar. Apóstolo, seja bem-vindo. Eu vou assim, colocar para que o senhor fique à vontade para se apresentar, porque aí o senhor coloca aquilo que o irmão achar importante para se apresentar, para que os irmãos possam conhecê-lo. Tá bom. Apóstolo Adriano, para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder fazer parte com você e com os irmãos do Ramo Estendido deste momento de 40 dias de oração, de jejum, e agora nessa segunda fase das lives, onde você procura falar nesse momento sobre colheita, sobre o que é importante para a igreja nos nossos dias. Eu sou o apóstolo Joaquim, do Rio de Janeiro. A nossa igreja é a Igreja Batista do Campo dos Afonsos. A gente tem um slogan que a gente diz que é a igreja que conquista o seu coração. E, de fato, é uma igreja muito amorosa, muito quente, de avivamento, de força, de vigor. Eu sou pastor ali há 32 anos. A igreja, este ano, é uma igreja antiga. Ela completa 75 anos neste ano. Ela foi organizada em 1945, logo no pós-guerra, logo 2 meses depois da guerra. E ela só teve 2 pastores ao longo desse período todo. O pastor que a fundou e eu que a fundei. E eu que estou lá há 32 anos. Tem uma coisa interessante, é uma igreja da denominação batista, mas que tem também uma peculiaridade pela capacidade que a igreja tem de transitar nos meios fora da denominação, inclusive. Transitamos bem na denominação e também transitamos fora da denominação. Isso é uma coisa inusitada no seio batista, né? Sim. Eu sou apóstolo, um dos apóstolos da Convenção Batista Brasileira, e isso, para mim, é uma alegria muito grande, porque nós cremos na restauração apostólica, trabalhamos com a transformação de cidades, estados e nações, e isso, para nós, é uma alegria muito grande.
Sabe, apóstolo Adriano, antes de eu ser pastor, eu Sim, eu fui durante 33 anos também da Petrobras. Eu sou engenheiro químico de formação e na Petrobras eu trabalhei durante 33 anos como engenheiro de processamento do petróleo e sim, depois também trabalhei como gestor na Petrobras. E foi muito bom, uma experiência muito boa. Isso me ajudou muito, porque durante 23 anos eu sim. estive na Petrobras e na igreja. Uhum. Foi muito duro, porque trabalhava na Petrobras o dia inteiro e depois ia para a igreja, sábados e domingos e durante a semana. E logo a igreja ultrapassou os 1.000 membros. E aí o trabalho ficou muito mais intenso. Mas Sim, Deus foi me dando graça. E também, paralelamente a isso, sim, nós começamos um trabalho muito interessante, sabe, apóstolo? Com as sim. igrejas da região. Nós lideramos desde 1992 um grupo de cerca de 50 igrejas denominacionais, não apenas batistas, Sim. congregacionais, comunidades evangélicas, ministérios isolados. E nós temos um moto condutor que é a oração pela unidade da igreja. Então, desde 1992, nós promovemos esses encontros, atualmente mensais, mas anteriormente eram semanais, e é uma bênção nós podemos estar juntos. Isso Sim, me fez também participar do Conselho do Estado e do Conselho Apostólico Brasileiro. Isso nos faz, então, estar envolvidos, conhecer pessoas iguais a você. Ele tá. me elogiou muito no início, mas o apóstolo Adriano é uma pessoa de fino trato, um homem inteligente, um mestre por excelência, com uma visão estratégica do reino tão forte, tão abençoado. Deixe-me Apó- contar uma Uhum. coisinha para você, sabe, apóstolo? Sim, Eu conheci o apóstolo Chuck Pierce no ano sim, 2010, aqui no Rio de Janeiro. E para mim certo. foi uma alegria, porque quando eu fui encontrá-lo lá no seminário que ele estava fazendo, Sim, o, o Anselmo, o apóstolo Anselmo, me sim, apresentou ao Chuck e ele me fez um agrado. Ele me deu dois presentes. Ele deu um presente para minha mulher, que era um colar com as pedras de Israel, e para mim ele me deu também uma pulseira, alguma coisa assim, com essas 12 pedras. Né? sim. Mas naquele dia, ele trouxe uma palavra muito importante. E essa palavra desatou algo que Deus iria me dar ao final daquele ano, porque o ano de 10 ele era um ano de revolução. Uhum. Começava uma década de revolução. Sim. E isso foi muito importante. Eu creio que eu já falei muito nessa Não, introdução. O que, não. que, o que que a Deixa gente só. pode bater mais? Eu vou perguntando então. Isso, me ajuda Apóstolo, aí, vai. tá, eu vou perguntar. Por exemplo, nessa relação família, né, gostaria até que o irmão falasse como que é a sua família e a relação quando o irmão tinha a família, a Igreja Batista Campo dos Afonsos e a Petrobras. Como é que administrar, como se mover nessas três esferas distintas? 3 dimensões. Ô, apóstolo, eu vou dizer para você o seguinte: a gente precisa ser muito disciplinado. Eu louvo a Deus pela minha dinheiro, né? Que isso me fez Sim, ser sempre muito planejado e seguir uma rotina. sim, Então, eu acordava todos os dias à mesma hora. Acordava às 5h20 da manhã. Ia para o meu momento devocional, depois ia embora para o trabalho. Terças e quartas, impreterivelmente, na igreja. Sábados e domingos também. Fora isso, os trabalhos eventuais de pregar aqui e ali,
e trabalhando na Petrobras como uma das lideranças, né, da área que eu trabalhava. Fui gestor, terminei como diretor administrativo financeiro de uma das empresas da Petrobras. Isso foi muito bom, aprendi demais. Deus investiu muito na minha vida. Agora, com relação à família, deixa eu só comentar a igreja. A Igreja Batista tem uma vantagem muito grande, ela tem uma liderança muito forte. Quando eu assumi a igreja, ela já tinha 42 anos. Ela era bem mais velha que eu, a igreja, naquela época. Então, tinha uma liderança muito forte. E como eu era filho da igreja, isso me ajudou muito. Me ajudou na forma até de nós conseguirmos implementar todas as coisas que Deus estava nos dando, né? O novo que o Senhor estava nos dando naquela década de 90 para cá, que foi assim, a década riquíssima. Bem, agora você me perguntou sobre a família. Eu louvo a Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus, é uma pastora também, uma apóstola, é uma mulher de Deus, tremendamente. Eu creio, Adriano, que eu não estaria no ministério do jeito que nós estamos, realizando as coisas que nós realizamos, se eu não tivesse a esposa que eu tenho. Louvo a Deus. E eu vou te dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, essas 57, 60 pessoas que estão nos ouvindo. A dica é o seguinte: ouça o que o seu pai disser. O meu pai foi pregar numa igreja um domingo à noite, e quando ele voltou, nós estávamos lanchando, ele chegou em casa e disse assim: preguei na igreja do pastor Benilton e tal. Aí comentou alguma coisa da igreja, mas ele fez o seguinte comentário: havia ali uma menina de 13 anos tocando um órgão, e o órgão era maior que ela. Foi esse comentário que o papai fez. Daí, alguns anos, houve aqui no Rio de Janeiro, em uma das igrejas aqui, um encontro da Juventude Batista, 1.500 jovens. E nesse encontro eu esbarrei com uma jovenzinha, bonitinha e tal. E eu perguntei para ela: qual é a sua igreja? E ela me disse: eu sou da Igreja Batista de Laranjeiras. Eu virei para ela e disse assim: por acaso você é a organista da igreja? Ela disse: sim, sou. Eu falei: então meu pai já me falou a seu respeito. Eu nunca tinha imaginado uma cantada, né? O chaveco, como dizem os paulistas, dessa natureza. E aí, rapaz, não é que deu certo? Nós vamos fazer 45 anos de casados. Que Temos bênção. rapaz. Temos 2 filhos, um deles é o pastor Felipe, que trabalha lá com a gente na igreja, o outro é o Diogo, que é um advogado, e o Diogo é o vice-presidente da igreja. Então, é uma família totalmente entrosada. Só que, quando eu assumi, eles eram menininhos, novinhos ainda. Então, isso exigiu de mim, apóstolo, uma disciplina. Então, toda segunda-feira era o dia de nós termos o nosso momento de oração, leitura bíblica, o jantar de gala. Terça-feira, terça e quarta na igreja. Quinta-feira eu ficava com eles, jogava botão, alguma coisa. Sexta-feira era o dia da minha mulher, de sair com ela e tal. Então, até eles se casaram com 25, 26, 27 anos, foi os 15 anos dessa batida. E dando oportunidade para jogando, brincando e tal, as conversas. E, graças a Deus, eles são homens de Deus. Vou ter agora o 4º neto, que vai nascer, todos eles homens. As minhas noras são meninas maravilhosas, a Michele e a Priscila, são mulheres que têm abençoado a vida dos meus filhos. Então, eu louvo a Deus por isso. Se você quiser, eu continuo falando aqui da família. Não, veja, apóstolo, isso é o processo de semeadura e colheita. Às vezes as pessoas hoje, elas querem colher sem semear. É verdade. Né? E uma coisa que muito importante em todo esse testemunho que o irmão está compartilhando é a questão da disciplina. A disciplina é algo, essa gestão, não, a disciplina somada, né, a essa administração trouxe esse equilíbrio para operar e ser bem-sucedido, ter colheitas sobrenaturais nas 3 esferas. É verdade. Em todo campo.
em todo campo que o Senhor Deus inseriu o irmão. É claro, apóstolo, que nós não somos perfeitos, temos Sim, falhas, temos tido. Agora, outra coisa que você não perguntou, mas nesse interregno, tinha que manter também a disciplina da saúde. Então, eu tinha que cuidar muito da saúde, né? sim, Trabalhando, cuidando da saúde, me esforçando para poder cuidar, né? Então, jogava bola, corria, nadava. E, glória a Deus, hoje o médico disse para mim assim, você tem... Eu perguntei, doutor, que tipo de vitamina eu preciso para encarar o coronavírus? Ele disse, nada, só o sol. Então, hoje, eu moro perto da praia, todos os dias eu vou lá, fico pelo menos meia hora tomando, tomando sol. O sim, nosso, o nosso presidente, o Arnes, joga tênis. sim. Eu não sou tão Eu creio aristocrata que, por assim, né? exemplo, tanto assim, outra questão que eu não perguntei, mas obviamente, né, a sua disciplina de comunhão com Deus, por exemplo, acordar todo dia 5h20 da manhã, né? Hoje em dia eu já não Veja, acordo hoje em dia eu já não acordo tão mais cedo, que eu não preciso bater sim, cartão lá, né? Mas sim, todo mas dia. por exemplo, é possível, né? Você ter a disciplina para ter uma saúde equilibrada, ter uma vida de comunhão com Deus aprofundada e ser bem-sucedido nessas áreas. Então, o seu testemunho ele é riquíssimo, né? Riquíssimo para encorajar a, o Todo mundo. pessoal dentro desse processo para se chegar numa colheita sobrenatural, não é? Exatamente. Então, houve, por exemplo, o seu testemunho mostra um investimento intenso para Inteiro. poder, para poder operar e ter colheitas nessas três perspectivas e mantendo a sua vida integral, espírito, alma e corpo, sadio para poder operar. Exatamente. Sabe, apóstolo Adriano, a gente que é da área de batalha espiritual, que fazemos muitos atos proféticos, a gente tem uma carga espiritual muito grande. Eu sofri muita perseguição, sofri com ataques veementes, chegar em casa, ter coisas na porta, ter recado nas secretárias eletrônicas acusando e ter macumba na porta da igreja e tudo. Portanto, a batalha na mente é muito forte. Então, se você bobear em termos de flanco, Sim. porque a flecha, ela vai entrar pelas brechas da armadura. É muito difícil. Uhum. É um esforço que você tem que ter na vida como um todo, né? Você Sim. começa. Eu sou pastor desde os 17 anos de idade. Há 32 eu estou à frente de uma igreja. Então, são quase 50 anos de ministério. Sim. Sempre liderando. Não é mole. É difícil. Mas, se você casa bem, você tem uma Isso. esposa que está contigo. E você Isso. tem uns filhos que te apoiam, te abençoam. Então, meio caminho andar. O resto Sim. é com Sim. você. Você tem um suporte, né? Você tem uma plataforma. E somando a isso também, tinha a liderança da igreja que dava esse suporte também. Muito bom. Apóstolo Joaquim, dentro desse panorama, né, desse testemunho que brilhante, extraordinário, enriquecedor, sobrenatural que o irmão está compartilhando, hoje, ao longo desses praticamente 50 anos aí de ministério, qual que é a Mas sua na igreja perspectiva? é só 30, né? Sim, mas juntando a igreja e mais os outros anos de ministério, desde os 17, qual é a sua perspectiva para frente, assim, hoje, sobre colheita?
Adriano, o apóstolo Adriano, é muito importante, nós estamos saindo de um momento, aqui no Rio, nós já estamos com os cultos presenciais. Vamos para o terceiro domingo de cultos presenciais. Domingo passado eu pregava uma mensagem que eu achei muito interessante, que era a respeito do caminho de Emaús, né? Quando os camaradas estavam voltando. E aí, lá em Lucas, no capítulo 24, lá nos versos 30 a 35, eles vão conversando, os dois discípulos, né? É interessante nós percebemos o seguinte: Jesus é maravilhoso, apóstolo. Sim. Jesus tinha 12 apóstolos, dos 12 ele tinha 3 que eram mais próximos, ele tinha 70 que ele mandou de 2 em 2, e lá no cenáculo havia 120. E esses 2 discípulos, possivelmente, eles voltaram e ficaram no cenáculo, mas eles não eram discípulos citados nos evangelhos, a menos de Lucas, nesse primeiro momento, quando cita o nome de Cleopas. Sim. Mas não eram dos discípulos mais famosos de Jesus. E Jesus aparece para eles. Isso me deixa entender que o Senhor procura pessoas. E aí, quando Jesus se manifesta a eles, foi lá na hora que eles pedem para Jesus comer com eles, Sim. e Jesus se manifesta. Aí um vira para o outro e diz assim: não ardia o nosso coração. Não ardia o nosso coração. E Emaús dista 10 quilômetros de Jerusalém. Andando naquelas colinas ali, sobe e desce, eles levaram em torno de entre 2 a 3 horas. Quando Jesus se manifesta a eles e eles reconhecem, Jesus desaparece. Eles voltam correndo para os discípulos, encontram os discípulos e compartilham. Eu entendo que esse momento de crise, quando eles estavam vivendo aquele momento de crise porque Jesus havia morrido, as mulheres foram ao sepulcro, mas ainda não tinham vencido a crise ao entender que Jesus havia ressuscitado. Mas Sim. a crise não se esgotou. Por quê? Houve a morte, a ressurreição, mas Jesus disse: olha, eu vou embora. Então, é aquele momento: o Senhor vai embora, e como é que nós vamos ficar? Olha, eu vou mandar outro. Vocês esperem aqui em Jerusalém. Então, é muito importante esse momento da igreja, que nós estamos saindo de uma situação de normalidade. Veja comigo, aqueles discípulos, eu não sei se esses 2 passaram todos os 3 anos com Jesus, mas eles tinham um mestre ensinando, treinando, capacitando. Eles viam os milagres, eles cheiravam Jesus, eles estavam ali com Jesus. Que coisa maravilhosa! De repente, não mais. Então, o normal, essa zona do conforto, e é muito importante saber que a zona do conforto saiu. Então, quando o irmão me pergunta assim: apóstolo, daqui para frente, nós saímos de uma zona de conforto. Mesmo que nós não estivéssemos obtendo muito sucesso nos nossos programas de evangelização, de discipulado, nós estávamos com alguma coisa estabelecida. Eu nunca fiz tanta live na vida como ultimamente. Pois é. Eu nunca fiz tanto culto online como ultimamente. Aliás, eu não gostava muito, eu preferia o contato pessoal. Então, eu vejo algumas coisas vão mudar daqui para frente. Primeiro, 3 coisas. Nós vamos ter que caçar novamente os irmãos da igreja. Por que eu uso essa expressão? Porque nós estamos no 4º mês de uma situação não usual. Muitas pessoas já se acostumaram, já entraram numa zona de conforto. É show de bola você sentar em casa comendo pipoca, tomando guaraná e assistindo o culto delivery. Não é culto online, é culto delivery. Aí daqui a pouco aparece o apóstolo trazendo uma live, delivery, em casa. O treinamento está em casa, o louvor está em casa, o culto está em casa, o pastor liga para a gente perguntando como é que a gente está. Para que eu preciso ir na igreja? Eu mando dízimo pelo depósito bancário. Então, nós vamos ter que dizer para os irmãos o seguinte: Hebreus 10:25, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Então, nós vamos ter que trabalhar isso. Segundo, por outra razão, há uma mudança na sociedade.
aqui no Rio de Janeiro, nós já estávamos experimentando a questão da alteração na sociedade por conta de alguns bairros muito violentos. Então, igrejas, cultos à noite, as igrejas já estavam diminuindo muito, só durante o dia. Então, nós vamos ter uma intensificação das pessoas saindo menos à rua. Por quê? Vão sair menos. Sim. Apóstolo, até a vacina chegar e as pessoas novamente se acostumarem, nós vamos ter uma diminuição. E essa diminuição vai fazer com que nós nos adaptemos mais. Então, a igreja tem que estar adaptada a isso. E o terceiro aspecto é que nós temos uma grande oportunidade. Atos capítulo 17, verso 6, quando os discípulos chegam lá, ele diz assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Veja, o que acontece? No livro de Atos, há a vinda do Espírito Santo. Sim. E logo de 120 acrescenta-se mais 3.000. A igreja, pá! Nós vamos ter a grande colheita. Essa é a grande sacada. Isso que você está trabalhando é sensacional. Então, nós vamos ter que nos preparar como igreja para dentro de um cenário, não habitual que tínhamos, Sim. e agora é um novo cenário, onde nós vamos ter que investir mais no acompanhamento à distância. Tal. Eu acho que os pequenos grupos são fundamentais. Então, eu tenho trabalhado, não sei se a sua igreja é em pequenos grupos, mas nós temos trabalhado em pequenos grupos e isso, para nós, foi assim, sensacional. Eu vou fazer batismos agora no mês de julho, resultado do trabalho de pequenos grupos. É muito importante isso. Então, nós vamos estar num período de transição, saindo de uma zona de conforto, estamos num momento transitório, estamos no transiente, até nos estabelecemos num momento mais à frente, futuro. Nós vamos ter um pessoal, uma sociedade saindo de um momento de pavor, de medo. Muitas pessoas com medo de morrer. Qualquer coisinha que se escuta, por exemplo, esse negócio dos gafanhotos aqui na fronteira, lá no Rio Grande do Sul. Ah, meu Deus! Pois é. Mas é a mensagem do Evangelho. Nós temos que mostrar essa oportunidade. Dentro dessa oportunidade, eu quero fazer uma pergunta dessa oportunidade para essa colheita, né? Saindo do conforto, saindo do normal, investindo em pequenos grupos, ou seja, novas metodologias, novas estratégias para poder atingir esse pessoal. Como que o irmão vê essa questão dessa oportunidade? Que tipo de mensagem seria mais apropriada para poder romper e acessar o coração dos perdidos, acessar o coração daqueles que ainda não estão, não têm, né, uma experiência real com Jesus, ainda não se engajou no discipulado com Jesus? É uma coisa muito interessante isso, sabe? Eu acabei de usar uma expressão aqui com você, dizer o seguinte: enquanto a vacina não chegar, as pessoas vão estar muito temerosas. Então, nós vamos começar nos pequenos grupos um trabalho de evangelização chamado Eu Encontrei a Vacina. Então, a mensagem, você vai ter que oportunizar. Então, todo mundo está falando da questão da vacina. Então, nós vamos começar a trabalhar essa questão. Por quê? O homem continua sendo homem. Aqui, deixa-me comentar com você um pouquinho. Sim. O que a nossa igreja tem de distinção. O que ela é distinta, o que ela faz de diferente. Praticamente nada. O culto é a mesma coisa, louvor, adoração, pregação, oração, manifestação dos dons quando o Senhor assim o deseja, como a sua congregação, como a sua igreja. Mas o Rio de Janeiro é conhecido como samba, suor, carnaval e futebol.
e mulher mulata. Isso é conhecido no Rio de Janeiro, aí fora. Aqui, para nós, aqui não. Então, primeiro, nós fazemos um evangelismo explosivo. Você conhece a Cindy Jacobs, né? Sim. Em outubro de 92, em Brasília, no seminário de guerra espiritual, Sim. ela pediu que os pastores do Rio de Janeiro se levantassem. Havia ali uma meia dúzia de pastores. Dentre eles estava eu e um outro pastor, amigo meu da Nova Vida. Nós estávamos lá. E ela liberou uma palavra dizendo assim, olha, o carnaval vai acabar no Rio de Janeiro, mas depende da igreja no Rio de Janeiro. A partir de então, nós começamos a orar pela queda do carnaval do Rio de Janeiro. Uhum. E começamos a elaborar um projeto estratégico para que isso acontecesse. Vamos em frente. Pum. A partir do ano 2000, a nossa igreja se engajou, juntamente com outras igrejas aqui do Rio de Janeiro, não é só a nossa, não. Tem outros que estão muito à frente da gente, com blocos que saem nesse jeito. Nós começamos a fazer um trabalho de evangelização. Carnaval na nossa área acabou. Uau. E ganhamos muitas pessoas para Cristo. Então, oportunizar. Sabemos que a evangelização explosiva é necessária. Nós trabalhamos com casas de recuperação. Nós temos um grupo de autoajuda com as pessoas egressas das drogas. Então, no carnaval, nas madrugadas que a gente faz, madrugadas do carinho, nós encontramos essas pessoas. Evangelizamos, ganhamos elas para Cristo, mandamos para casas de recuperação. Nós temos um casal de missionários que cuida deste grupo, remidos, e de uma casa de recuperação para mulheres. Temos uma casa de recuperação para mulheres e 4 para homens, que nós damos o apoio. Sim. E tem sido assim, eu tenho batizado tremendamente. Quando eu falo de oportunizar, olha só, o Brasil, apóstolo Adriano, sim, ele tem 10,7 milhões de surdos e mudos. É um povo não alcançado dentro do país. 54% são de homens e 46% de mulheres. Uhum. Eu tenho uma igreja de Libras. Libras é a língua de sinais, né? Língua brasileira de sinais. Eu tenho um casal de missionários cuidando na cidade aqui pertinho de nós, no Rio de Janeiro, chamada Nova Iguaçu. Só a cidade de Nova Iguaçu, que é da Baixada Fluminense, como nós costumamos chamar, tem 27 mil surdos e mudos. Então, você começa a olhar o tipo de trabalho que a gente faz. Evangelismo explosivo no carnaval e nas madrugadas do carinho, onde a gente vai ao encontro dessas pessoas. Depois nós pegamos os surdos e mudos. Nós temos missionários espalhados pelo Brasil, do modo geral, e no mundo inteiro. Temos na Espanha, Huelva, Senegal, temos em África. Agora aqui eu tenho uma peculiaridade. Sim. Em 2008, nós começamos a mandar missionários para Brasília. Ué, fazer o quê em Brasília? Para o Congresso. Por quê? Para que a pessoa estivesse lá sinalizando para a igreja, estrategicamente, pelo que a igreja deve orar. E essa irmã está lá desde 2008, trabalhando, tem sido uma bênção. Então, apóstolo, o que o mundo precisa? Nós temos que entender esta questão. As pessoas saem no momento de pandemia, elas talvez não saibam que Jesus está voltando. A mensagem do Evangelho continua sendo aquela que Lucas registra no finalzinho, quando os 2 varões acolhem Jesus nas nuvens e dizem assim: vocês estão olhando para cá assim? Como ele subiu, ele há de voltar. Então, a nossa mensagem é: olhe para o céu, vejam os sinais, vejam os sinais. Então, a importância de nós estarmos identificando os sinais. Por isso, Adriano, deixa eu comentar com você pois não. Aquele link que eu fiz quando disse que o Chuck Pierce me tinha dado aquela palavra. Sim. No ano de 2011, o Senhor me trouxe uma revelação, me trouxe uma palavrinha. Escrevi até um livreto sobre isso. Visitação do Senhor. Porque
Se nós entendemos que o Senhor está próximo, e é isso que o apostólico procura fazer, ele procura restaurar, pregar as mensagens apontando para Jesus, profético, apostólico, tudo caminhando junto, apontando para Jesus, pegando esse momento que nós estamos vivendo, apontando para Jesus. O Senhor disse assim para Pedro: Pedro, há sinais nos céus. Então, a gente tem que entender esses sinais, os sinais dos céus, os sinais que provêm dos céus, entender pandemia, entender gafanhoto, entender maremotos, os tsunamis da vida, os terremotos, tudo isso são sinais. Então, o Senhor nos dá, biblicamente, as festas que nós chamamos de festas bíblicas. Essas 3 festas são proféticas. Há uma quarta, que é o sábado, que é uma palavra profética perene. Mas, Páscoa já está concluída. Jesus veio, morreu e ressuscitou em Páscoa. Sim. Pentecostes, nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes, porque o Espírito Santo veio para ficar. Interessante que o entendimento aí é muito legal. Há uma comparação de Elias, né? Quando Elias mata os profetas de Baal e Astarote, ele diz assim: o povo vai saber que só o Senhor é Deus. E aí, o povo de Israel começa a entender que eles se tornam monoteístas. Interessante uma coisa: antes eles eram politeístas. Não que eles crescem nos outros deuses, mas eles aceitavam os outros deuses. É interessante isso. O povo, às vezes, começa a entender que, não, o diabo é Deus e os outros deuses. Não, só o Senhor é Deus. Isso. A partir de Elias, o povo entende que só o Senhor é Deus. O povo de Israel. O povo de Israel precisa pregar isso. Tanto interessante que Naamã, que vem seguido Elias com Eliseu, ele diz assim para Eliseu: agora eu sei que só em Israel há Deus. Isso. Então, isso é interessante. Agora, no Pentecostes, acontece uma coisa interessante, porque antes o Senhor se manifestava na vida dos videntes, dos profetas, dos sacerdotes, mas ele era transcendente. Ele vinha e não permanecia. Isso. Então, Jesus diz assim: eu enviarei o meu Espírito que estará em vós. Isso. Em Pentecostes, vem e faz morada em nós. E a partir daí ele permanece. Então, a Páscoa já foi, Pentecostes já foi, tabernáculos. Jesus provavelmente nasceu em tabernáculos, veio tabernáculos. É tão interessante isso que o João, no capítulo 1, verso 12, 13, 14, diz assim: e tabernaculou entre nós. Então, o Senhor tabernaculou por meio do seu nascimento e ele vai voltar. Então, a única festa que a igreja tem que profeticamente celebrar é tabernáculos, porque é quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Então, qual é a mensagem que nós temos que pregar hoje em dia? É mostrando ao mundo que os sinais que estão acontecendo estão apontando para a volta de Jesus. Então, eu acredito que nós, talvez a nossa geração, apóstolo Adriano, ainda vai ver o acordo de judeus e palestinos para a instauração do governo palestino. Por que precisa disso? Porque para que o anticristo seja manifesto, precisa haver o templo. Uhum. Para que Mateus 24 se cumpra, para que a visão de Daniel se cumpra, precisa haver o terceiro templo. E o terceiro templo já está todo ele esquematizado, planejado, só precisa haver a autorização. Então, na esplanada do monte, vai haver. O palestino quer ser nação. Então, para que ele seja nação, Israel tem que concordar. E Israel vai negociar isso. Netanyahu, para permanecer no governo, ele fez uma negociação. Ele negociou ficar metade do governo e depois entra o seu adversário político que concordou com ele isso, para formar, então, um governo de coalizão. Ele vai ficar metade do tempo, depois na outra metade virá uma outra pessoa. Possivelmente, ou Netanyahu ou o outro vão fazer esse acordo. Quando isso acontecer,
Quando esse acordo palestino surgir, aí é um sinal, sim. mais um sinal de que o caminho está próximo e para que o anticristo apareça e ele seja revelado plenamente. Então, Então o irmão entende, e aí até eu preciso dizer que o nosso tempo está acabando, né? Mas, por exemplo, quando o irmão fala da oportunizar, né? Então, avaliar, por exemplo, assim como a Igreja Batista Campo dos Afonsos tem a sua peculiaridade, tem essa palavra em termos de carnaval, em termos daqueles que operam em sinais, né? Que seria a questão dos auditivos, etc., e apontar para Jesus, né? Enfatizar Jesus, a vida, a obra e o retorno dele. exatamente. E por meio dos pequenos grupos, Sim, alcançarmos, né? sim. Alcançarmos as pessoas. Hoje eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas eu fui criado fazendo culto ao ar livre. Você fez isso alguma vez? Culto ao ar livre, sim, sim. Na É. verdade, é o seguinte, vou contar uma peculiaridade aqui. Eu tinha 15 dias de convertido e eu fui pregar 15 dias de convertido. Eu fui dar o meu testemunho num culto ao ar livre na cidade onde eu nasci. Que bênção, tá vendo? E não era tremendo? Hoje É. você não vê mais cultos ao ar livre. E ao testemunho, uma pessoa que passou, né, depois de anos, veio compartilhar comigo. Naquele dia eu me converti. Então, eu dei o testemunho e a pessoa se converteu. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Pois é. Então, hoje em dia, nós não temos mais esta oportunidade de pregar no ar livre, com aquela graciosidade, simplicidade e tal. Nós temos que ter sempre a mente aberta para as oportunidades de evangelismo. Hoje nós moramos em condomínios, portões fechados, dificilmente alguém pode chegar perto de você, te dar um folheto, evangelizar um vizinho, um colega de escola. Então, nós temos que saber trabalhar, penetrar. Chama-se capilaridade. Para você ter uma ideia, apóstolo, de janeiro para cá, nós distribuímos 50 toneladas de alimentos. Alcançamos mais de 1.000 famílias, cerca de 5.000 pessoas. Vamos ter agora um ambulatório ortodôntico. Vamos começar a trabalhar com dentistas, oferecendo para a comunidade próxima a nós. Trabalhamos com psicólogos para a comunidade. Então, o que você está fazendo? Você está atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Nas camadas sociais onde você transita e nas camadas sociais que necessitam do teu concurso, da tua ajuda. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Isso. Maravilha. Jesus está às portas. Apóstolo Joaquim José, muito obrigado. Foi uma live extraordinária. O pessoal está comentando aí que bênção, que aleluia, glória a Deus. O pessoal está sendo impactado pelo seu testemunho, pela sua palavra, pela sua perspectiva. Então, quero agradecer em nome da minha esposa Daniela, apóstola Daniela, e de toda a equipe do Ramo Estendido, essa oportunidade tremenda, né, desse bate-papo precioso, poderoso que nós tivemos nesta noite. Muito obrigado, muito obrigado. Eu aqui agradeço, apóstolo Adriano, pelo seu convite, que me honrou muito, né? Você é uma das pessoas queridas. Não nos conhecemos há tantos anos, né? Nos conhecemos o ano passado. Isso. Tivemos a oportunidade de ter reuniões sobre grupos de trabalho, mas parabéns. Dá um abraço na apóstola Daniela e meu nome, da pastora apóstola Veleda, é o nome daquela menina tocando piano. E muito obrigado pelo convite, que Deus te abençoe e que prospere, e que esses 40 dias sejam dias de transformação na sua vida, no seu ministério, e aquilo pelo qual você vem orando. O Senhor deposite sobre a sua vida, sobre o ministério do Ramo Estendido.
Ora por nós, então, apóstolo. Oh, meu Deus. Vamos sim, vamos orar. Sim. Senhor amado, Deus bendito, que oportunidade estarmos aqui conversando com o apóstolo Adriano, sua esposa, com a família do Ramo Estendido, por esses que nos alcançam. Senhor, ficamos felizes em poder compartilhar o pouco que o Senhor tem nos dado, a nossa pequena experiência. Esperamos, Senhor, que tenha servido de alguma maneira para a edificação do corpo de Cristo. Abençoa o teu filho, os sonhos, os projetos, todos aqueles que com ele labutam, trabalham para a implantação do reino de Deus aqui na terra. Rogamos-te, Senhor, que sejamos sábios o suficientes para aproveitar as oportunidades que vão surgir nesses momentos mais próximos, pós-pandemia, para alcançarmos muitos para Cristo. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Muito amém. obrigado, apóstolo. Um grande Graça e abraço paz, querido. Deus te para abençoe. toda a família e para toda a Igreja Batista Campo dos Afonsos. Da mesma forma, para o irmão, para o ramo estendido sobre a terra. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Olá, irmãos e irmãs. Que bênção, né? Como é bom conversar com homens e mulheres de Deus experientes, né? Que têm história, que têm jornada, que têm um testemunho tão impactante, né? O apóstolo Joaquim é um homem humilde, né? Acessível, realmente encoraja qualquer um que chega perto dele, sempre encorajando, sempre inspirando, e é essa maravilha que nós vimos hoje aqui no Encontros Online. Glória a Deus. Lembrando que nós vamos ter convidados até dia 10 de julho. Olha que tremendo. Cada dia um convidado, uma pessoa que vai compartilhar a sua história, seu testemunho, a sua perspectiva de colheita. Glória a Deus, que bênção. Tem sido, desde o domingo passado, cada dia uma experiência, e isso amplia a sua perspectiva. Uma das coisas que o Espírito Santo tem falado muito nesta campanha é nós ampliarmos, sairmos de qualquer perspectiva restritiva, mas ampliarmos, erguer os olhos para você poder ver o campo de uma maneira mais ampla, novas possibilidades, e creio que com tudo isso Deus vai falando com um aqui, falando com outro ali, trazendo luz do lado de lá, né? Que tremendo. Glória a Deus. E esta palavra, né? Oportunizar. Nós não podemos perder esse tempo de oportunidade que o Senhor está promovendo. Glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus. Voltamos amanhã e eu quero reforçar aqui o convite para o final de semana, sábado, dia 27, treinamento, calibragem, impulso no avanço, das 9 às 18. Transmissão online pelo Facebook e YouTube do Ramo Estendido, inscrição gratuita pelo e-mail contato@ramoestendido.com.br, e no domingo, celebração do culto de primícias do mês de Tamuz, às 10 horas, também exclusivamente online. Este e todos os outros testemunhos e todas as palavras estão aqui no canal do Instagram do Ramo Estendido e também lá no YouTube do Ramo Estendido. Lembrando que as palavras ficarão liberadas por um período. Então, aproveite. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês. Amanhã temos outros convidados. Um grande abraço.